Olá pessoal, então dando continuidade ao tema da nossa aula de doenças respiratórias, nós vamos abordar um pouquinho sobre câncer de pulmão. Então, nós temos o câncer como uma causa de morte tanto em homens quanto em mulheres em inúmeros países do mundo. Essa causa tem sido atribuída ao fumo e estudos mostram que a associação entre a baixa ingestão de alimentos e níveis séricos de carotenoides ou retinoides com aumento de incidência de câncer pulmonar. Então, não é recomendada a suplementação de beta-caroteno, mas a ingestão de alimentos fonte tem sido atribuída ao benefício na prevenção do paciente oncológico. Então, a gente tem aqui, dentro do tratamento com o paciente oncológico, a terapia, químio e a rádio, e em alguns casos a necessidade da cirurgia. Então, esse tipo de câncer, ele é altamente consumptivo, levando à desnutrição do paciente, e além disso, há um estresse adicional da fadiga respiratória, com redução da capacidade residual desse paciente. Então, a busca e o preparo de alimentação podem se tornar tarefas muito difíceis no tratamento desse paciente. Então, a necessidade da oferta de alimentos, bebidas e suplementos nas formas e horários para que haja melhor tolerância desse paciente. Então, podemos utilizar suplementos de alta densidade calórica, logicamente com a distribuição associativa de macronutrientes dentro do quociente respiratório, para que esse paciente não asfixie. Então, a gente tem aqui uma outra condição clínica de paciente com doença respiratória, seria a apneia do sono causada pela obesidade. Então, essa apneia, ela vai acontecer em geral quando uma pessoa engorda e há um acúmulo de gordura na região de traqueia, dificultando a passagem de ar. E a obesidade também deixa a língua do paciente maior e os músculos, tanto da laringe, e da região de pescoço, mais flácidos. Então, há um defeito ventilatório restritivo pelo aumento do peso sobre o tórax, gerando uma elevação do diafragma pela pressão abdominal aumentada no paciente obeso. Há um estreitamento da caixa torácica, em função do acúmulo do tecido adiposo, gerando prejuízos estruturais e funcionais dos músculos respiratórios. A apneia do sono vai ocorrer em torno de 10% de pessoas com IMC maior ou igual a 30, relacionada também à obesidade central e ao tamanho do pescoço do paciente. Tá? Então, a gente tem aqui um resumo do que eu acabei de falar. Então, você tem, nesse paciente, uma diminuição ou interrupção da respiração durante o sono, podendo levar à queda de oxigênio no sangue e a pequenos despertares ao longo da noite, onde o excesso de peso é o principal desencadeador da apneia do sono do paciente, tá? Então, a gente tem, logicamente, a gordura que se forma no abdômen e no tórax também diminui a expansão da caixa torácica e faz com que entre menos ar no pulmão e haja maior esforço para o paciente respirar. A hipoxemia, também durante o processo de apneia do sono no paciente obeso, ela é bastante comum, em parte, pelo menos, pelo pequeno volume de relaxamento que vai ocorrer para que a ventilação ocorra, de forma inadequada. E a hipoxemia, ela vai ser exacerbada quando o paciente se deita. Então, há uma redução da capacidade residual, causando uma oclusão das vias aéreas superiores, caracterizada pela apneia do sono. Então, a gente tem aqui uma respiração normal do sono, Aqui o palato mole, a úvula e a língua. Durante a apneia do sono no paciente obeso, há um bloqueio da via aérea, Então, gera uma obstrução na região da úvula do paciente, o que faz com que esse paciente ele acabe acordando durante o período do sono. A gente tem aqui mais uma imagem, Você tem
a atividade inflamatória, gerando uma ativação do sistema, né, neurosimpático, ativação do eixo hipotálamo-hipófise com uma supressão, tá, do GH. Há uma resistência insulínica, com aumento da leptina e de adiponectinas, principalmente ocorrendo em pacientes com diabetes do tipo 2 e pacientes hipertensos, tá? Então, essa obesidade visceral do paciente, né, com a apneia do sono, também está associada com a obesidade visceral. Então, a gente tem a apneia obstrutiva do sono, com fragmentação do sono, hipóxia intermitente, com bloqueio do ar durante o período do sono do paciente, tá? Justamente por essa flacidez na região da laringe do paciente, essa redução desse tônus que acaba gerando também essa hipoxemia do paciente. Então, o que seria ideal para um paciente obeso? Logicamente, a perda de peso vai auxiliar o paciente, no caso da apneia do sono, né? Lógico, trazendo também benefícios à resistência à insulina, melhorando a sensibilidade à insulina e, consequentemente, reduzindo aí a pressão arterial sistólica do paciente. Quando nós temos um paciente, né, com desnutrição, né, associada principalmente a uma doença pulmonar mais agressiva, há um desencadeamento de consumo estrutural da função pulmonar desse paciente, com perda da força e da resistência muscular desse paciente, gerando aí alterações nos mecanismos de defesa imunológica e controle da respiração. Então, a gente tem, né, em pacientes desnutridos com insuficiência pulmonar, há um aumento da distensibilidade, uma redução da elasticidade pulmonar e redução dos níveis surfactantes, gerando então uma tensão superficial reduzida dentro do alvéolo, um aumento do trabalho respiratório, uma hipoproteinemia, que contribui para o desenvolvimento do edema pulmonar, e uma redução dos níveis de hemoglobina, gerando então uma redução da capacidade de carregar oxigênio do sangue. Além disso, há uma redução dos níveis de massa muscular, substratos energéticos e de minerais e eletrólitos, comprometendo a função muscular respiratória. Há também uma redução da resposta ventilatória, com uma hipóxia presente na desnutrição aguda, diminuição da função imune, gerando um aumento do risco de desenvolvimento da infecção respiratória. Então, dentro dos efeitos de deficiências específicas no paciente com doença pulmonar, né, principalmente quando a gente fala de desnutrição, em relação à proteína e ferro, há um déficit de hemoglobina e prejuízo do transporte de oxigênio. Com relação ao cálcio, magnésio, fósforo e potássio, uma redução da função dos músculos respiratórios. Com relação às proteínas, no edema, né, isso em função, né, da diminuição da pressão colodosmótica desse paciente. Com relação às proteínas e lipídios, há uma redução dos surfactantes que contribuem para o colapso dos alvéolos e aumento do trabalho respiratório. E com relação à vitamina C, esse déficit se dá em função à diminuição do colágeno e do tecido conjuntivo de suporte dos pulmões. Então, o que a gente tem de relevante nessa situação é que a doença pulmonar, associada, logicamente, a um quadro de desnutrição, vai afetar tanto a ingestão de nutrientes, levando ainda mais ao aumento da desnutrição num paciente com doença pulmonar. Então, é importante que você fique atento a todos os sinais clínicos do seu paciente, né, com relação à função, ao déficit funcional, à capacidade de transporte de oxigênio, né, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Então, as proteínas do paciente, quando vocês forem fazer o cálculo das proteínas, dos carboidratos, dos lipídios, vocês precisam ter muita
muita sutilidade com relação a esse cálculo de nutrientes para que você consiga dar suporte, né, a essa perda constante que há dentro do contexto clínico de um paciente com doença pulmonar. Então, os fatores que podem limitar a ingestão energética no paciente com doença pulmonar sobre seu estado nutricional ocorre em função do aumento do gasto energético pelo aumento do trabalho respiratório do paciente, numa infecção crônica, tratamentos médicos com broncodilatadores, né, em terapia médica torácica, a diminuição da ingestão alimentar em função da restrição hídrica, brevidade de fôlego, né, uma vez que o paciente ele tem dificuldade respiratória, automaticamente ele sente muita dificuldade de ingerir alimentos. A redução da saturação de oxigênio durante a alimentação, a própria anorexia devido ao quadro de doença crônica e o desconforto gastrointestinal e, em alguns momentos, o vômito. Outras limitações adicionais, como dificuldade no preparo de alimentos pela fadiga, ausência de recursos financeiros, uma vez que esse paciente está em casa, habilidade de alimentação prejudicada em bebês e crianças e o próprio metabolismo alterado pela condição clínica pulmonar, vão ser fatores que também vão determinar, né, o status nutricional deficitário desse paciente. Então, a doença pulmonar crônica, ela leva a um aumento do gasto energético em torno de 25% a 50%, e esse aumento é atribuído ao aumento do trabalho respiratório. Então, se há uma infecção, né, febre e tratamentos que possam também contribuir para o aumento desse gasto energético, a gente tem, num paciente com doença pulmonar, um aumento de 10% no gasto energético desse paciente de repouso com o uso de albuterol, que é um broncodilatador. Então, aqui a gente tem um esqueminha de obtenção de energia a partir dos alimentos, onde você tem aqui o carboidrato, lipídios e proteínas que vão ser digeridos, né? A glicose, frutose, ácidos graxos, glicerol e aminoácidos. A absorção via porta e vasos linfáticos e o metabolismo aqui de conversão de acetil-CoA no ciclo de Krebs, né? A cadeia respiratória e a liberação de energia para ATP. Essa informação é importante porque eu vou falar mais à frente para vocês sobre cada alimento, né, dentro dos seus quocientes respiratórios. Então, na insuficiência respiratória aguda, que é um evento súbito e catastrófico, que pode resultar em alterações nas trocas gasosas com risco de morte, essa insuficiência respiratória aguda, ela se instala em horas ou em dias. Há modificações substanciais em relação à condição basal do paciente e essa insuficiência respiratória pode ser causada por anormalidades em qualquer um dos elementos do sistema respiratório. Epidemiologicamente, ela é mais comum em pacientes de UTI e ela está associada a um mau prognóstico desse paciente e a uma incidência de mortalidade aumentada com a idade e presença de outras condições mórbidas. Então, a insuficiência respiratória aguda, ela tem inúmeros elos, né, que vão desencadeando as suas causas gerais que podem ainda interferir ainda mais no mau prognóstico desse paciente. Cérebro, coluna vertebral, sistema neuromuscular, tórax e pleura, vias aéreas superiores, sistema cardiovascular, vias aéreas inferiores e alvéolos. Então, vocês percebem que há uma associação de causas gerais e dentro dessa fisiopatologia há uma disfunção no controle do sistema nervoso. Então, sedativos, overdose de tóxicos, acidente vascular cerebral, hipotermia pós-respiratória, a disfunção da bomba por medicações e toxinas, por exemplo, paralíticos, esteroides, botulismo, aminoglicosídeos, a miopatia, anormalidades metabólicas, a miastenia graves e a síndrome de Guillain-Barré podem ser as causas da insuficiência respiratória, tá? Além da fadiga muscular.
Outras causas possíveis, né, que vão desencadear a insuficiência respiratória é a disfunção do sistema das vias aéreas, como asma, enfisema, bronquite crônica, tumor, massa ou estreitamento endotraqueal, disfunção do compartimento alveolar, pneumonia, edema pulmonar, hemorragia pulmonar, SARA e etc. Com relação à disfunção da vascularização pulmonar, a embolia pulmonar, a hipertensão pulmonar, a má formação arteriovenosa e o shunt intracardíaco. Com relação ao tratamento inicial, no caso da hipoxemia, a administração de oxigênio suplementar é uma condição que vai trazer melhora para esse paciente. A hipercapnia, né? Ou seja, uma vez que eu tenho uma pressão aumentada, né, de CO2 nesse paciente, pode gerar, né, uma acidemia, ou a hipoxemia inadequadamente corrigida pelo oxigênio suplementar pode gerar também, né, uma alteração importante desse paciente. A ventilação mecânica, no caso, seria uma pressão positiva, não invasiva, com o uso de máscara facial, e a invasiva, a intubação orotraqueal ou nasotraqueal. Então, a gente tem aqui uma imagem, tá, da intubação orotraqueal. Então, você tem aqui o tubo endotraqueal, né, aqui a traqueia, com um balãozinho que ele é inserido. Então, aqui a gente tem a visão, né, do box, né, do box de voz, onde esse tubo ele vai ser instalado. E uma vez que esse tubo, né, de ventilação ele é instalado, há a necessidade da assistência ventilatória desse paciente. Então, a manutenção da oxigenação e ou ventilação dos pacientes portadores de insuficiência respiratória aguda, de maneira artificial, até que eles estejam capazes, né, de reassumi-la, vai ser necessária. Então, o uso da pressão positiva diretamente nas vias aéreas vai ser necessário. Então, a gente tem um parâmetro aqui importante que vocês precisam ter bastante fixo durante o processo, né? Uma vez que vocês vão ter pacientes com insuficiência respiratória. Aqui esse slide onde a gente apresenta aqui a gasometria, essa gasometria ela vai ser muito importante porque ela vai auxiliar você, né, no diagnóstico do distúrbio ácido básico do paciente. Então, por exemplo, aqui nessa tabela nós temos o parâmetro, né, que é a pressão arterial de oxigênio em milímetros de mercúrio, dada como normal de 95 a 100, né, o que a gente considera como saturação de 94 a 98 dentro da normalidade. A pressão de CO2 entre 38 a 46 também é considerada normal, com pH de 7,35 a 7,45 e um BE/BD de -2 a +2, com carbonato, né, com bicarbonato de 22 a 28 miliequivalentes por ml. Se o paciente ele tem um quadro de insuficiência respiratória, a pressão de oxigênio desse paciente ela é reduzida, né? Então você tem aqui um valor menor do que 50 de pressão de oxigênio, com uma pressão de CO2 maior do que 50. Então, a hipercapnia, né, é na verdade um aumento desse gás carbônico no sangue arterial do paciente. Uma vez que eu tenho essa hipercapnia, eu tenho, consequentemente, uma insuficiência respiratória instalada. Nós temos aqui a graduação com relação à redução de oxigênio e o aumento do gás carbônico arterial em um paciente. Então, a graduação leve da hipoxemia entre 70 e 60, moderada de 60 a 50, acentuada de 50 a 40, grave menor do que 40. A hipercapnia, ela é em geral de 45 a 50 milímetros de mercúrio, moderada de 50 a 55, acentuada de 50 a 60 e grave maior do que 60.
Então, esse esquema aqui, ele vai me dar, né, a avaliação do pH do meu paciente, que eu considero ele normal entre 7,35 a 7,45. Então, 7,40 está dentro da normalidade. Se esse paciente ele tem um pH menor do que 7,35, eu percebo que esse paciente está em acidose. Se eu tenho um paciente com pH maior do que 7,45, esse paciente está em alcalose. Quando a gente fala sobre pressão de CO2, né, de gás carbônico, a normalidade da pressão de CO2, mostrei para vocês aqui. Normalidade da pressão de CO2 entre 38 e 46. Nesse esquema aqui, se eu tenho uma pressão de CO2 acima de 45, indica que meu paciente está em acidose respiratória. Se está abaixo de 35, significa que ele está em alcalose respiratória, tá? No caso quando a gente fala do BE e do BD, que é o Base Excess, a gente tem, né, a normalidade entre -2 a +2. Se eu tenho um paciente com um BE maior do que +2, significa que ele está em alcalose metabólica. E se ele está com BE menor do que -2, significa que ele está em acidose metabólica. Lembrando que a saturação de oxigênio ela pode variar de acordo com o pH, né? Tanto com o pH sanguíneo, quanto com relação à pressão de oxigênio, tá? Então, o que é importante vocês saberem? Então, vocês já sabem qual é o valor de normalidade, né, de um paciente com pressão de CO2 ou com pressão de oxigênio dentro da normalidade, o pH sanguíneo desse paciente, para você identificar que ele está dentro da normalidade. Se eu tenho uma resposta compensatória em função, né, por exemplo, eu tenho um aumento da pressão de CO2, vai acarretar o quê? Um aumento do meu bicarbonato. Então, se eu tenho um aumento desse bicarbonato, significa que esse paciente está em acidose. Se o pH desse paciente ele é menor do que 7,35, esse paciente está em acidose metabólica. Então, eu tenho uma acidose respiratória, onde há um aumento da pressão de CO2, acarretando um aumento do meu HCl3. Então, eu tenho uma acidose respiratória, se eu tenho a pressão de CO2 menor do que 35 e uma alcalose respiratória, se eu tenho uma pressão de CO2 maior do que 45 milímetros de mercúrio, tá? Então, a alcalose respiratória é quando a diminuição da pressão do CO2 acarreta uma redução do meu HCO3. Aqui você tem, né, uma alteração metabólica, tanto para acidose ou para alcalose. Se esse paciente ele tem uma redução do HCO3, acarretando uma redução da pressão de CO2, eu tenho uma acidose metabólica, onde o valor desse referencial de HCO3 vai ser menor do que 22. Então, eu tenho uma redução do meu HCO3 menor do que 22, gerando uma redução na pressão de CO2. De maneira distinta, eu vou ter uma alcalose metabólica quando o meu HCO3 aumentado vai gerar um aumento da minha pressão de CO2. Então, nesse caso, eu tenho um valor de HCO3 maior do que 26, significando que esse paciente está em alcalose metabólica. Essa resposta compensatória, de compensação, né, orgânica, nunca vai levar o pH à normalidade, ou seja, o pH do paciente ele pode estar menor do que 7,35
no caso da acidose, ou respiratória ou metabólica, e um pH maior do que 7,35 no caso de uma alcalose, tanto respiratória quanto metabólica. Então, a gente tem um exemplinho aqui de interpretação, onde a gente tem os distúrbios ácidos básicos de 4 formas. Distúrbios respiratórios, como, por exemplo, uma acidose respiratória, há um aumento da pressão de CO2, que vai fazer cair o pH. Então, o pH tá menor do que 7,35 e a pressão de CO2 está maior do que 45 milímetros de mercúrio. Numa alcalose respiratória, há uma redução da pressão de CO2, fazendo o pH elevar-se. Então, há uma pressão de CO2 menor do que 35 milímetros de mercúrio e o pH do paciente vai estar maior do que 7,45. Isso num distúrbio respiratório. Nos distúrbios metabólicos, no caso de uma acidose metabólica, a redução do HCO3 faz cair o pH do HCO3 menor do que 22 miliequivalentes por litro, gerando também uma queda do pH menor do que 7,35. Enquanto que a alcalose metabólica, o aumento do HCO3 faz elevar o pH sanguíneo. Então, se eu tenho um HCO3, por exemplo, maior do que 26, há uma elevação do pH sanguíneo do paciente. Aqui a gente tem, uma relação com relação à saturação e à pressão arterial parcial de oxigênio. Então, como vocês têm escutado bastante agora em tempos de Covid, grau de saturação, como é que está a saturação de oxigênio do paciente? Então, se esse paciente ele tem uma saturação de 100%, significa que a pressão arterial parcial de oxigênio dele vai estar maior ou igual a 150 milímetros de mercúrio. Então, uma saturação de oxigênio acima de 90 é uma saturação legal. Se esse paciente começa a depletar, a saturação, significa que a pressão arterial parcial de oxigênio dele está caindo. Então, por isso que muitos dos pacientes há necessidade de serem entubados, tá? Então, dentro da normalidade, o ideal é que a relação de saturação de oxigênio desse paciente esteja acima de 90%, onde a pressão arterial parcial de oxigênio desse paciente vai se encontrar a 60 milímetros de mercúrio. Então, eu trouxe aqui uns exemplinhos para vocês fazerem com calma, de paciente, o paciente 1 com pH de 7,32 e um HCO3 de 40, com uma pressão de CO2 de 80 milímetros. Então, esses são os exercíciozinhos para vocês fazerem. Depois, nós vamos discutir isso na próxima aula presencial. Então, é só para vocês terem essa informação e quebrarem um pouquinho a cabeça. E a gente discute na nossa live. E aí, a gente tem a terapia nutricional na insuficiência renal, respiratória aguda. Então, pacientes com insuficiência respiratória aguda, eles podem necessitar da ventilação mecânica, como a gente falou anteriormente, o que vai impedir a ingestão oral desse paciente. E, frequentemente, ocorre falência de múltiplos órgãos e sistemas devido à sepse ou trauma desse paciente. O que pode ocorrer, é um desbalanço importante, que vai gerar uma redução do impulso ventilatório desse paciente e alteração da função imune desse paciente. As necessidades nutricionais vão depender de todo o quadro clínico dele. E aí, quais seriam as necessidades metabólicas importantes, num paciente com insuficiência respiratória aguda? Essas necessidades, elas são semelhantes às da sepse, do trauma de queimaduras, então você tem que levar em consideração o balanço nitrogenado do paciente. Então você vai lembrar da aula que eu dei falando da fase REB e da fase flow, que são as fases iniciais de um quadro agudo. Então, quadro pós-traumático,
Então, depende da injúria subjacente da extensão da lesão pulmonar, onde pode ocorrer a hiperglicemia, proteólise muscular e balanço nitrogenado negativo. Quais são as recomendações nutricionais no paciente na fase catabólica? 20 a 25 quilocalorias por quilo de peso dia. Na anabólica, de 25 a 30 quilocalorias por quilo dia. E as quantidades aumentadas podem estar associadas à evolução desfavorável, onde o excesso de quilocalorias pode gerar aumento na produção do CO2 do paciente, né, do gás carbônico do paciente, gerando um quadro de asfixia. Recomendações nutricionais de proteína, de 1,2 a 2 quilocalorias por quilo de peso dia. Relação de calorias não proteicas por grama de nitrogênio, de 70/1 a 100/1. Pacientes queimados ou com vários traumas podem necessitar de um aporte mais elevado. E com relação a carboidratos e lipídios, distribuição normal de acordo com o quadro clínico do paciente. A dependência da ventilação mecânica em terapia intensiva vai ocorrer muitas das vezes devido à desnutrição progressiva que prejudica a função ventilatória. Então, os músculos da respiração estão sujeitos às mesmas condições de catabolismo e de outros músculos esqueléticos. Então, se eu tenho um quadro de pneumonia, por exemplo, a gente falou um pouco de desnutrição, falamos do comprometimento, né, respiratório do paciente em hipercapnia. E se esse paciente tem pneumonia? Então, a gente tem hoje dentro da clínica atual em função à Covid-19, um dos fatores principais que desencadearam, né, a disseminação do vírus foi a identificação da pneumonia na população chinesa, né, que estava lá dentro daquele... que participavam continuamente das feiras de animais vivos na China. O que seria a pneumonia? Infecção do parênquima pulmonar, do pulmão distal, das vias aéreas terminais e dos espaços alveolares do interstício. Então, vocês lembram no início da aula, quando eu falo para vocês, né, nas aulas anteriores, que a gente tem ali as trocas gasosas nos espaços alveolários, e se eu tenho uma infecção, né, e um comprometimento desses espaços alveolários, eu vou ter um comprometimento respiratório. A pneumonia ela é causada principalmente por vírus ou bactérias, e ela é classificada em comunitária, que é adquirida em casa, onde os sintomas aparecem dentro de 48 horas da hospitalização, e a nosocomial, que é adquirida no hospital. A pneumonia bacteriana, ela ocorre quando os mecanismos de defesa do hospedeiro são insuficientes para enfrentar o desafio bacteriano. A bactéria pode ser introduzida por aspiração de secreções orofaríngeas, há uma inalação das bactérias no ar, um quadro de bacteremia e a extensão direta para os pulmões. Então, a gente tem aqui uma imagem dos alvéolos normais e aqui a imagem dos alvéolos com pneumonia. Então, como é que eu vou fazer para identificar, né, a evolução clínica do meu paciente? A avaliação subjetiva global vai ser extremamente importante. A avaliação da ingestão alimentar do paciente, através do recordatório de 24 horas e ou do inquérito semi-quantitativo de alimentos, para você identificar como é que está a ingestão desse paciente, uma vez que esse paciente ele vai para casa. Então, você tem que levar em consideração que esse paciente ele vai de alta. E o IMC, que vai auxiliar você durante a clínica do paciente. Quais são as vantagens da antropometria? A fácil aplicabilidade, o baixo custo, por não ser invasiva, e as medidas mais utilizadas são a massa corporal, a estatura, o IMC e as dobras cutâneas e circunferências. Então, de acordo com o screening, né, feito pela Academia Americana e a ADA, em associação com a ADA, em 2002, sugeriram como pontos de corte para pacientes com DPOC valores diagnósticos diferenciados.
Então, um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, ele é considerado desnutrido uma vez que o MC dele é menor do que 22. Eutrófico dentro dos valores de 22 a 26 e obeso com valores de 27 kg por metro quadrado. Então, o conhecimento das reservas corporais de gordura é de extrema importância na avaliação nutricional, uma vez que na ausência de reservas corporais, o organismo ele vai o quê? Utilizar, quando eu falo principalmente de tecido adiposo, ele vai utilizar a sua própria reserva de proteína para obtenção de energia. O que pode ajudar muito na avaliação nutricional é a bioimpedância, que é um método mais preciso para idosos, já que com o aumento da idade há também um aumento da deposição interna de gordura. A gente tem o índice Buddy, que esse índice Buddy é o índice que eu vou avaliar a obstrução aérea, a dispneia e a capacidade de exercício, mais o IMC. Ele foi criado em 2004 por Seri e colaboradores e é um preditor de mortalidade para indivíduos com DPOC. O point utilizado para esse índice é um IMC de 21, uma vez que valores inferiores foram associados com aumento do risco de morte. Ele também pode ser associado, tá? E aí a gente tem os quadros de overfeeding ou underfeeding, né? Ou superalimentação ou baixa alimentação. Então, o paciente, ele vai ter uma complicação metabólica da própria terapia nutricional, que pode gerar um quadro de hiperglicemia, de hipofosfatemia e hipercapnia. Essa hipercapnia, que é o aumento do gás carbônico arterial, né, que está associado ali quando a gente fala de pressão de CO2, ele vai piorar a dispneia do paciente, diminuindo a tolerância ao exercício e precipitando a insuficiência respiratória aguda, prejudicando, então, o desmame ventilatório. Então, é importante que durante a avaliação do paciente com insuficiência respiratória aguda, que a dieta seja acompanhada continuamente. Não se esqueçam que jamais você vai iniciar a dieta com VET pleno, justamente para eu evitar que o meu paciente entre no que a gente chama de hiperalimentação, gerando desordens metabólicas que a gente vai comentar nas próximas aulas. Ok, gente? Então, aqui a gente tem algumas das referências que eu utilizei para fazer essa aula e aguardo vocês até a próxima aula. Um beijo grande, fiquem com Deus.